Cham Talks, um podcast para ouvir ciência. Olá, sou a Teresa Lacerda e estamos no Cham Centro de Humanidades para conversar com João Luís Lisboa sobre a censura, num episódio integrado nas comemorações dos 50 anos da Revolução Portuguesa. Este episódio é uma parceria com o Museu do Aljube, Resistência e Liberdade e a Comissão Comemorativa dos 50 anos do 25 de Abril. João Luís Lisboa é investigador integrado no Cham, Centro de Humanidades da Universidade Nova de Lisboa e da Universidade dos Açores, especialista em questões de cultura no Portugal moderno. Bem-vindo, João Luís, e obrigada por aceitar o nosso convite. Nada, o prazer é meu. Começava então por fazer a seguinte pergunta. No dia 25 de abril de 1974, o jornal República anunciava na primeira página: este número não foi visado pela Comissão do Exame Prévio. O que aconteceu nesse dia? Era uma quinta-feira e tinha começado a acontecer muita coisa. Tinha havido já duas grandes desobediências. Os militares tinham desobedecido e tinham resolvido ir para a rua, e as pessoas tinham resolvido desobedecer aos militares e também tinham ido para a rua, embora os militares tivessem dito para as pessoas ficarem em casa. E os jornais ainda não sabiam bem o que é que haviam de fazer, saíram muitas edições. É claro que os jornais da tarde tinham uma vantagem sobre os jornais da manhã, é que já sabiam que as coisas estavam a correr bem para o movimento das Forças Armadas e, portanto, foram não respondendo aos censores que estavam no seu posto de trabalho como se nada fosse e a pedir as provas dos jornais da tarde. As provas não chegaram. E, em vez disso, a República resolveu pôr no lugar onde estava sempre. Este número foi visado pela Comissão de Exame Prévio, que era o nome da censura marcelista, não é? Quando o Marcelo resolveu mudar nomes e manter as coisas como funcionavam antigamente, em vez de Comissão de Censura, é a Comissão de Exame Prévio. Em vez de PIDE, era a Direção-Geral de Segurança. E esse foi um ato de afirmação de que alguma coisa tinha mudado. A partir desse momento, afirmava-se que não havia mais censura aos jornais. Mas no tempo do Estado Novo, a censura pelas diferenças dos meios não se pratica da mesma forma em jornais, teatros e, naturalmente, nos livros. Como é que se fazia? Sim, há uma diferença entre censura prévia, portanto, exame prévio, para usar o eufemismo, que era obrigatória para todos os jornais e para os teatros. Quer dizer, quem fazia os jornais tinha que submeter os textos antes dos textos serem publicados e, portanto, grande parte daqueles exemplos que nós vemos de fotografias de artigos com riscos azuis, portanto, o famoso lápis azul é o lápis do censor na censura prévia. No caso dos livros, não se passava assim. Os livros também eram censurados, mas normalmente eram censurados a posteriori, quer dizer, quando havia a ideia de que um determinado livro era perigoso, portanto o livro não era submetido à censura, mas depois podia ser censurado. E, portanto, no caso dos livros era muito diferente, porque se uma editora sabia que um livro ia ser censurado, tratava de o distribuir o mais depressa possível antes de chegar à ordem da censura. Claro que é como muitas ocasiões, quer dizer, portanto, digamos que há aqui duas partes, uma parte que procura fugir a uma proibição e outra parte que procura proibir. Às vezes funciona mal para quem procura fugir, porque é apanhado, porque tem consequências até do ponto de vista político, policial, económico, etc., mas muitas vezes conseguia fugir. E aquilo que se percebe desta segunda metade do século XX é que já é muito difícil de censurar desta forma administrativa. O teatro era diferente também, porque, embora houvesse censura prévia, era censura prévia aos textos. Né? E os censores iam assistir às estreias, né? E, portanto, os textos tinham que estar como estava, mas depois não iam assistir a todas as representações, o que significa, nomeadamente no teatro de revista, onde a improvisação faz parte do próprio espetáculo. Depois, se o censor não estava ou se não havia alguma ousadia por parte dos atores e seriam elementos que não teriam sido, portanto, não teriam sido admitidos. Mas isso tem a ver com esta
dinâmica, quer dizer, como é que se censura a voz, não é? Censura-se um jornal que vai sair e o jornal não sai se tiver um determinado texto, mas a voz não se consegue censurar. E nesta questão da censura, falarmos um bocadinho de como é que depois também da autocensura, ou seja, pela censura existir, achas que os autores também se... Sim, essa é uma das consequências. Quer dizer, a censura não é a mesma coisa ao longo dos tempos, mas a forma como inibe a expressão é uma constante. Quer dizer, qualquer que seja o tempo histórico, o facto de se saber que há uma espada sobre o pensamento inibe o pensamento. Em circunstâncias diferentes, quer dizer, o pensamento científico, o pensamento filosófico, é claro, mesmo a expressão literária, se tem receio de que aquilo que vai sair vai ter consequências negativas para quem expressa, é claro que não sai, portanto, digamos que inibe a inovação. A censura, tipicamente, inibe a inovação. E no caso do Portugal de 74, isso era uma situação corrente, quer dizer, portanto, o principal efeito da censura não seria tanto aquilo que censurava de facto, embora fosse uma luta entre os jornalistas e os censores, até entre os jornalistas afetos ao regime, porque os jornalistas afetos ao regime também tinham que ir à censura e, portanto, também não gostavam da censura. Ninguém gostava da censura, a não ser que o poder não sabia como é que havia de fazer sem a censura. Mas o principal efeito é a autocensura. As pessoas ou tentam escrever de forma ardilosa, com subentendidos, ou então não publicam. E, portanto, porque é que isto é uma constante? Porque, a partir do momento, por exemplo, na história da Europa moderna, onde é que o pensamento científico se desenvolveu? Foi onde a ação censória de Roma não se fez sentir. Não é? Porque é evidente que até ao Galileu podia parecer que era possível pensar a natureza, pensar o que eram as leis da natureza, e a partir de Galileu, não, portanto, aqui não se pode. E, portanto, onde era possível ousar, onde era possível dizer coisas que eventualmente estivessem erradas, o pensamento científico desenvolveu-se. Claro que aí estamos a falar do século XVII, XVIII. Quando chegamos ao século XX, parece um absurdo este efeito, mas era um efeito. Não é? Mas, claro, que estimula também a imaginação. Não é? Pouco tempo antes do 25 de Abril, o exemplo maior é de um jogo de futebol. O Sporting foi jogar ao Porto, Magdeburgo, e foi na própria altura do 25 de Abril. E a notícia do jogo de futebol, para quem a lesse, percebia que estava a falar do golpe das Caldas. Quer dizer, portanto, havia um subtexto, como se dizia, na notícia do futebol, que suponho que foi no Diário de Lisboa, jornalista Eugénio Alves. Quem lê essa notícia do jogo de futebol percebia que se estava a falar da saída dos militares nas Caldas e como tinham sido travados num determinado momento. No entanto, era uma notícia sobre futebol. Quem é que realmente era livre nessas circunstâncias? Era a imprensa clandestina. Porque a imprensa clandestina, é claro, era livre, é uma forma de dizer, não é? Porque podiam ser presos, podiam ser torturados, podiam ser mortos. Mas, no momento em que escreviam, eram completamente livres. E se, como aconteceu com a imprensa clandestina, a circulação dessa imprensa não era interrompida, quer dizer, podiam apanhar uma tipografia comunista, por exemplo, mas os comunistas tinham outras tipografias. E, portanto, por exemplo, o Avante, de facto, nunca deixou de ser publicado desde os anos 30, não é? Portanto, antes teve interrupções, mas, portanto, este é um exemplo. Quem diz o Avante pode dizer outras publicações clandestinas, de outros grupos, talvez não com a mesma eficácia, que é, quando se escreve, pode-se ser preso, mas nesse momento está-se a ser completamente livre, que era o que não acontecia quem pretendia ir ao lápis azul do censor. Então, e na tua opinião, a censura expõe-se ou esconde-se? É interessante essa pergunta por duas razões. Uma é essa linha no final do jornal que dizia este número foi visado, no fundo era uma espécie de autorização, como sempre tinha existido com as publicações censuradas ao longo dos séculos, que é com as licenças necessárias.
portanto, aliás, muitas vezes publicando as próprias licenças da Inquisição do Bispo ou do Desembargo do Paço. Mas, portanto, uma das questões é, passados centenas de anos, quer dizer, estamos na segunda metade do século XX, continua a haver uma linha em que o regime aparentemente assume algo que faz, não é? Como uma coisa boa. A verdade é que já não é essa a percepção que há nem na sociedade, nem no próprio regime. Um exemplo concreto é que as publicações, os jornais, tipicamente, quando tinham um artigo censurado, uma das hipóteses era deixar o espaço em branco, já não havia tempo para escrever outro. Não podia. Porquê é que não podia? Porque deixar um espaço em branco era uma forma de denúncia. Vamos dizer, nós aqui tínhamos um texto, era mais grave até do que se calhar o que estava no texto, resta saber o que é que estava no texto. Mas muitas vezes seria mais grave, porque no texto havia qualquer coisa que o censor achava que não era conveniente e em vez do texto estaria um espaço em branco dizer, olha, nós queríamos ter-vos dito isto, uma coisa, e não podemos porque houve censura. Ora, não era possível. Porquê não era possível? Porque se entendia que o espaço em branco era uma forma de denúncia da censura. E o regime não queria, obviamente, que se dissesse, embora fosse algo legal, institucional, corrente, mas que se dissesse que tinha havido censura era algo que envergonhava toda a gente. Então, e, na tua opinião, a crítica no século XX e no século XXI não é uma espécie de continuação da censura por outros meios? A censura é uma forma de poder, não é? E as relações de poder e as relações, por vezes, violentas, como a censura é, não são de uma época ou de outra. Aquilo que não existe hoje é uma instituição dedicada à censura e não existe censura prévia. O que não quer dizer que não haja formas de censura. Quer dizer, portanto, a relação entre o que é crítica e o que é censura, ao longo de toda a história, foi relativamente ambígua. Quer dizer, podia ser tão honrado fazer crítica como fazer censura há algumas centenas de anos. E hoje, muitas vezes, faz crítica e essa crítica é tomada como censura. Mas como censura não no sentido de impedir uma determinada publicação, uma determinada expressão, mas no sentido de inibir. Bom, a verdade é que há outros mecanismos, não é? Eu suponho que os mecanismos económicos, o facto dos órgãos de comunicação mais poderosos pertencerem todos a grupos financeiros que têm os seus interesses e que, alegadamente, não são neutros, não é? Mas a verdade é que não são neutros, quer dizer, portanto, se determinadas formas de opinião ou determinados movimentos não têm acesso à comunicação social, ou se quando têm acesso, é um acesso extremamente condicionado, é claro que aqui não se trata propriamente de censura prévia, mas trata-se de exercício de poder e de limitação notória da possibilidade de intervir, de uma pessoa se expressar. Muito obrigada. De nada. Estivemos à conversa com João Luís Lisboa. Obrigada também a quem está desse lado. Não se esqueça de clicar no botão de notificação para seguir o nosso podcast, classificar com as merecidas 5 estrelas e deixar os seus comentários. Desta vez falámos com João Luís Lisboa, investigador integrado do CHAM, especialista em problemas de Portugal moderno, em particular a relação entre formas e significados na comunicação do século XVIII. Dedica-se também a questões de conhecimento e metodologia na história e teoria das ideias. Em breve regressamos com mais conversas sobre ciência. Até lá! CHAM Talks, um podcast para ouvir ciência.